pena. Legal. Acho que vale a pena abordar essa minha participação por algumas atividades que eu realizei. E abordar a participação de atletas de alto rendimento no âmbito da Academia da Força Aérea. De um tempo para cá, alguns atletas de alto rendimento começaram a fazer parte da Força Aérea, né? Sendo sargentos. E todo ano eles vão na academia fazer durante um período de estágio, e esse pessoal vai estar sempre ali na quadra conversando com os cadetes, e eu vou falar alguma coisa sobre isso também, tá? Para isso, eu vou seguir esse roteirozinho assim, que seriam os pontos que eu vou abordar, justamente para, na minha fala, eu não me perder na nossa apresentação e de repente render, e vocês me mais fazerem perguntas e sobre algum esclarecimento sobre o que eu for falar mais adiante aí, tá ok? O primeiro ponto que eu vou tocar seria como que, acontece o ingresso na academia, o processo de seleção, isso é o ingresso na academia é uma coisa. O processo de seleção é como eles fazem, como que eles vão vir a fazer parte da equipe de basquete, né? Que é durante um estágio que chama EAM, que é um estágio de adaptação militar. Então, dentro desse estágio de adaptação, ele é como se fosse uma oficina de basquete. Aí eu faço uma seleção para que esses garotos venham a fazer parte da equipe, tá? Vou falar sucintamente sobre como que é o esquema de treinamentos e amistosos da equipe. A Interafa, que é um campeonato interno, né, que envolve os esquadrões. A Navamaer, que essa competição é que o Vandinho estava se referindo, que é a competição que envolve a Escola Naval, a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o Exército, e a Academia da Força Aérea, né, a AFA, tá? E aí vou retomar a questão das atividades desenvolvidas no Profesp e o intercâmbio envolvendo sargentos, né, de alto rendimento, que são jogadores profissionais, e os cadetes. E finalizando, né, fazendo minha consideração, caminhando para a consideração final, eu vou tentar estabelecer a relação, né, entre o basquete e a formação militar. Quando o Bira me fez o convite para participar dessa apresentação, não vou falar para vocês que foi algo fácil, principalmente por estar participando desse grupo, né, que tem o próprio Bira, o Vandinho, que trabalha com basquete dos Estados Unidos, o professor José Medalha, o professor Marcos Sharp, e não vou citar todos, porque de repente eu vou esquecer nomes muito bons, que participam do grupo, e além do mais, o próprio pessoal que já veio, né, tipo o Zanon, Miguel Ângelo da Luz, Marcel. Aí eu fiquei pensando, poxa, que tipo de contribuição, né, enquanto professor barra técnico de basquete, de um grupo totalmente diferente do que o pessoal já vem trabalhando, o que que eu posso contribuir para a resenha, né? O que que eu posso contribuir para o Hoop Talk? Aí eu pensando, primeira coisa, o objetivo do meu trabalho, né? Que enquanto a maioria do pessoal aí que trabalha, que está militando com basquete, pensa na performance, né? Quanto jogador de basquete, alcançando o campeonato, formando jogador para, de repente, servir equipes adultas, seleção, etc. O meu objetivo principal do meu trabalho é contribuir para a formação do oficial da aeronáutica brasileira, tá? Se vocês observarem aí, tem um Pedro Ricardo. Esse Pedro Ricardo foi meu aluno. Eu não vou lembrar o ano, mas esse menino foi meu aluno. Hoje, ele, da situação de cadete, sei lá, talvez 10 anos atrás, hoje ele é um oficial da aeronáutica. Salvo me engano, ele está servindo aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, o meu objetivo é, legal, vamos trabalhar com basquete, vamos planejar a sessão de treinamento, fazer amistoso, etc, etc e tal, mas paralelo a isso, né, tendo como pano de fundo a contribuição para a formação do oficial brasileiro, do oficial da Força Aérea Brasileira, seja aviador, pessoal que voa, seja o intendente, que é no caso do Pedro Ricardo que está aí, no intendente que é o pessoal que lida com a parte administrativa da força, licitação, essa coisa toda, e seja o pessoal da infantaria.
que infantaria é o pessoal responsável pela segurança, por cerimoniais, etc. Tá ok? E uma outra contribuição, na minha visão, seria tornar esse tipo de trabalho, tornar visível para a sociedade civil o que é desenvolvido, né, a nível de modalidade de basquete. Que como tem basquete, existem outras modalidades, então, e pouca gente da própria sociedade civil sabe o que acontece lá dentro. Inclusive, eu estava até conversando com, acho que com o pessoal hoje, durante o treinamento, e às vezes, principalmente aqui nas cidades aqui do interior, quando a gente pensa em força aérea, em academia da Força Aérea, a gente de cara pensa em Esquadrilha da Fumaça, entendeu? Mas a Força Aérea é muito maior do que isso, né? Existem bases aéreas, né? Academia de formação é só academia em Pirassununga. Agora, bases aéreas tem no Brasil inteiro. E, tipo assim, alguém falou alguma coisa? E uma coisa que deve nos chamar a atenção é o seguinte: em estado de crise, os primeiros caras que estão na linha de frente são os militares, entendeu? A última grande, né, essa última grande crise, essa própria que aconteceu no Rio Grande do Sul, entendeu? Quem era o pessoal da linha de frente eram os militares. Então, quando eu vejo assim que o meu trabalho, quanto professor, quanto formador de opinião, contribui na formação desses caras que vão estar lá na linha de frente nas grandes crises, isso, porra, me enobrece ainda mais e serve ainda mais de motivação para mim continuar o meu trabalho. Tá ok? E um outro ponto é o seguinte: é, tendo em vista o meu trabalho, tendo em vista a sociedade civil, conhecendo o que a gente faz, o jovem que hoje, por exemplo, o Oswaldo trabalha, o Daniel trabalha, o próprio Marcos Sharp, qualquer um que trabalha com basquete de formação, o que acontece? Quando a gente pensa de alto nível, poucos garotos vão chegar no alto nível, correto? Porém, se eles não jogarem basquete, alguma outra atividade eles vão fazer. Quem sabe não pode ser um possível cadete, né? Um possível oficial em formação da academia. Tá ok? Aí, o que que acontece? Agora, de repente, já existe um caminho, né? Ou seja, já pode ter um norte para esse jovem, caso ele não vá fazer parte de uma equipe adulta, né? Porque a gente sabe que o funil conforme vai passando, vai aumentando as exigências, o funil cada vez vai ficando menor, tá ok? E às vezes é possível um norte para esse garoto. E a academia, assim como o próprio exército, assim como o próprio escola naval, de repente, um possível norte para esse sujeito. Tá ok? Então, essa minha contribuição é nesse sentido, a nível da nossa resenha do Hoop Talk. Pensando no ingresso na Academia da Força Aérea, aqui essa imagem aqui do lado esquerdo, aqui mostra a parte da academia, onde que eu estou falando, onde que eu trabalho. Né? Aí distribuído tem a área de esporte, a área acadêmica, existem as pistas de voo, os alojamentos, o prédio do comando, é mais ou menos uma síntese do que é academia, é que ela situa-se em Pirassununga, né? Na realidade, não é em Pirassununga, né? Pirassununga é só para se ter mais ou menos é um parâmetro, né? Uma proximidade, né? Mas ela fica cerca de 10 quilômetros de Pirassununga, tá? E aqui na minha direita, esse ano a gente teve uma palestra com o comandante da Força Aérea, e aqui é sobre a questão do ingresso, né, desses garotos, desses cadetes, como que a, a relação de candidato para vaga, né? Ou seja, se quando a gente pensar no cadete, como que é o ingresso na academia, como que é a concorrência, a gente pode ver aqui no vestibular da medicina em 2023, tendo em vista a Unicamp, Unesp e USP de São Paulo, que são as mais tops aqui, a nível de medicina, a gente pode observar que na Unicamp, por exemplo, é quase 300 candidatos para uma vaga. Na Unesp, 239 aqui, né? 240. E na USP, 117, mais ou menos, candidato por vaga. Quando a gente pensa na Academia da Força Aérea, são cerca de 450 candidatos para uma vaga, né? E quando a gente pensa na EPICAR, o que é a EPICAR? A EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes.
né, que funciona em Barbacena, em Minas, que seria um ensino médio para posteriormente o sujeito ingressar na academia, né, na AFA, ou seja, quer dizer, existem dois meios de entrar na AFA, seja o vestibular normal, que é esse maior aqui, 400 e com cerca de 450 candidatos para uma vaga, ou você advindo da EPICAR, que seria o ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro colegial, que gira em torno de 124, 125 candidatos por vaga. Então, o sujeito que ingressa na academia, a gente pode observar, tendo em vista a concorrência, que realmente é um pessoal muito acima do nível em termos intelectuais. Tá ok? Esse garoto entrou na academia, né? Ele não vai entrar no primeiro esquadrão. Ele ainda não é cadete. Ele vai passar por um processo de adaptação, que lá a gente chama de estágio de adaptação militar, né? Como se fosse um período de mais ou menos uns 40 dias, né? Onde ele vai vivenciar o que se espera de um cadete, né? E a nível de condicionamento físico, a nível intelectual, matérias propriamente militares, entendeu? Então ele passa dessa fase, dessa quarentena, para depois ele realmente ser um cadete da aeronáutica, tá? E dentro aí são várias oficinas, né? Onde temos o basquete, que eu coloquei aqui na figura, aí eu faço a seleção. Aí como que eu faço essa seleção? Vem os grupos, né? Aí eu passo um treinamento esse que são baseados em fundamentos, né? Drible, passe, o manejo da bola, o controle do corpo, arremesso, rebote, através de vários exercícios, e a partir daí eu consigo fazer uma seleção para a minha equipe, tá ok? Aí o que acontece? Esse garoto vai ser da minha equipe? Não tenho essa certeza. Por que que eu não tenho essa certeza? Porque pode ser que até o final desse estágio ele não fique na academia, ok? Ele não consegue se adaptar, de repente ele pede para ir embora, tá bem? Isso acontece, tá? E aqui mais uma foto desse processo de seleção, eu trabalhando com a rapaziada, tá? E dessa maneira, então, eu tento constituir alguns garotos do primeiro ano para completar a equipe. Só voltando um pouquinho, a academia são 4 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tá ok? E cada ano a gente chama de esquadrão. Então, primeiro esquadrão, segundo esquadrão, terceiro esquadrão, quarto esquadrão. Todos os ingressantes na academia, eles passam por essas oficinas, né? Que seriam umas modalidades, tá? Esse ano, depois da pandemia, deu uma certa modificada e que nem esse ano especificamente, eu só pude entrar em contato com os interessados. Então, os interessados que ingressaram no primeiro esquadrão foram para mim, num período específico do ano, e a partir daí eu fiz a seleção para alguns entrarem ou não na equipe de basquete, tá? Aqui é, seria mais ou menos o meu planejamento semanal. Lá a gente chama de QTS. O que que é o QTS? QTS é o quadro de treinamento semanal. A partir desse quadro de treinamento semanal, eu vejo quais são as atividades que vão ser administradas, né, num período futuro, né? Ou seja, essa semana eu faço o quadro de treinamento da semana seguinte, e assim vai sucessivamente. Aqui eu vejo a distribuição dos treinos durante a semana, né? São 5 dias na semana, tá? Aqui eu tenho o objetivo da sessão de treinamento, o dia, né? Óbvio, o dia, o objetivo da sessão de treinamento, o período, as principais atividades que vão ser desenvolvidas, isso seria no período da tarde. No período da manhã, quando esse pessoal tem tempo, aí eles são encaminhados para musculação ou algum outro tipo de treinamento, de habilidade, aí depende do período de treinamento, tá? Então, o que acontece? Esse QTS, esse quadro de treinamento semanal, ele está dentro do meu planejamento anual, né? Onde eu tenho um macro ciclo de treinamento, né? Que eu tenho uma competição, a minha competição principal é lá em julho,
final de julho. Então, eu faço o meu treinamento das semanas, né, que seria o microciclo, tá? Que está dentro desse macrociclo, que é o meu treinamento anual. Aí, dentro de cada fase do treinamento, cada período, ou do microciclo, ou do próprio macrociclo, existem os testes, a avaliação e tudo dentro desse período, tá ok? A grande problemática dentro da academia, e isso eu conversei muito antes de entrar, quando eu estava prestando o concurso, eu conversei com o Zanon, né? E o Zanon foi o técnico antes de mim, só que ele foi contratado, né? Ele não foi concursado. Eu sou concursado, o Zanon foi contratado. Inclusive, na época que ele jogava em Jales. Inclusive, quando ele veio aqui, quando ele veio no Hoop Talk, até eu lembrei ele que o pessoal gostava tanto dele, que levava ele de avião da academia para o treino em Jales, cara. E, e ele falou assim, ele falou assim, Denilson, uma das dificuldades que você vai ter pensando em academia é pelo fato da, da prioridade não ser propriamente você ser um jogador de basquete, né? A prioridade é a própria força, a própria curso que ele escolheu, né? A aviação, a intendência ou a infantaria. Muitas vezes você vai montar um belo de um treino, né? E de repente, por uma ou por outra razão, o garoto vai estar fazendo alguma outra atividade que é inerente ao curso, né? Então, que é muito mais importante do que o treino naquele dia, né? Naquele dia, a prioridade vai ser um outro tipo de atividade. Então, dentro da nossa rotina de treinamento, isso acontece. Às vezes eu monto um belo de um treino, eu falo assim, cara, hoje eu vou fazer isso, que eles precisam disso, daquele outro, e nesse dia, de repente, o garoto vai estar ausente por um motivo ou outro. Por exemplo, os cadetes, às vezes, dependendo do período, os cadetes que voam, às vezes eles vão segunda, quarta e sexta. Numa determinada semana, eles vêm treinar terça e quinta. Aí, na outra semana, eles vêm treinar segunda, quarta e sexta, e na terça e na quinta eles faltam. Entendeu? Aí eu falo para vocês, imaginem vocês, eu tenho dois armadores, entendeu? E aí vem um armador, não vem outro pivô. Vem um armador e não vem outro armador. Ou eu tenho três pivôs realmente da posição. Aí calhou do dia de voo, vem um, entendeu? Então, de repente, eu passo por esse tipo de problema. Além do que, um outro grande problema que a gente tem é a própria limitação de altura, né? Porque o cadete ser aviador, ele tem um certo limite de altura, né? E o grosso da rapaziada que adentra para a academia são os aviadores, né? Ou seja, o esquadrão, ele é composto, por exemplo, de quase 70% de aviadores, né? Cerca de uns 20% de intendentes e 10% são infantes. E esse grosso, que são os aviadores, tem essa questão da limitação de altura. Então, na minha equipe, dificilmente eu vou ter um cara com mais de 1,90 m, justamente pela questão da limitação. Por que essa limitação, Denilson? Porque para voar, o próprio procedimento na questão de ejetar, a segurança, né, do piloto em caso de ejeção, existe uma limitação de altura, por causa de alguns ossos do corpo, em processo de ejeção pode ter algum problema de quebrar, fratura, então já existe uma certa limitação. Então isso influi diretamente na estatura da equipe. O que, por exemplo, a equipe do Exército e da Escola Naval, eles não têm esse problema. Então o que acontece? Eu tenho jogador de 1,80 m, 1,90 m que joga ali de baixo, mas, em contrapartida, eles vão jogar com um moleque de 2 metros de altura. Entendeu? Querendo ou não, isso acaba influenciando. Tá? E aí, a nossa grande questão é inserir esse QTS, esse quadro de treinamento semanal, dentro desse calendário acadêmico. O que é isso? Esse calendário acadêmico são todas as atividades, né? De repente o cadete pode ser que o cadete não venha para a educação física, né? Por quê? Por exemplo, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, visita técnica, alguma coisa desse tipo, entendeu? E de repente o cadete não vai poder estar presente no treinamento também por essa razão, tá? Então a nossa grande questão é inserir o meu
macrociclo, né, o meu planejamento de treinamento anual, tá ok? Dentro desse rol de atividades que é o QTS, né? A gente vai fazendo algumas adequações de uma maneira a contemplar o nosso macrociclo de treinamento, tá? É, E dentro desses esquemas de treinamento, é possibilitado para a gente fazermos alguns amistosos, é, em horários específicos. é, Antes da competição, às vezes a gente faz uma semana de treinamento em alguma cidade que de repente no conselho a gente tem uma base aérea, a gente é hospedado e naquele num período a gente consegue fazer alguns amistosos tendo em vista a elevação do nível da equipe. E nesse momento, realmente que a gente percebe é, a própria questão a falta do a falta do ritmo de treinamento, a falta da constância de treinamento. Entendeu? Por que que acontece? Nesse período que realmente eu vou ter a equipe na minha mão, a gente vê o quanto que esses garotos aumentam o nível de treinamento deles, né? O nível de treino. Enfim, como eles elevam o nível, né? Técnico, tático e tudo mais, tá? É, um outro ponto que eu abordo aqui é a Interafa. O que é a Interafa? A Interafa é a competição que envolve os 4 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto esquadrões, tá ok? Então é como se fosse um torneio interno, vamos dizer assim, tá ok? E que envolve não só o basquete, né? Mas todas as demais modalidades que são apresentadas para os cadetes aqui, tá bom? Nava Maer. Como dito anteriormente, a Nava Maer é a competição que envolve as três forças, né? A Escola Naval, o Exército e a Aeronáutica. O ano passado foi em Resende, na MAN, e esse ano vai ser na academia. Então, a preparação da equipe é voltado quase que majoritariamente para a Navamaer, né? Ou seja, é bem complicado essa competição, porque você se prepara o ano todo para 2 jogos. É assim, 2 jogos, né? E acontece eu joguei, eu tive dentro da quadra, que de repente naquele dia, entendeu? Não encaixa, né? Mas são 2 jogos, entendeu? Então você tem que dar sorte, obviamente, com o treinamento, né? Não tenha dúvida em relação a isso, de encaixar legal os seus jogos para fazer uma competição legal, tá? Esse ano vai ser aqui na academia, né? Em Pirassununga, e o ano que vem vai ser no Rio de Janeiro. Cada ano é em um lugar, num local da academia, né? Ou seja, num ano é na Escola Naval, no Rio de Janeiro, no outro ano é em Resende, no Exército, e no outro ano é na Academia da Força Aérea, né? Representando a Força Aérea. Então, existe esse rodízio dessa competição, e tem todo ano. E lá realmente é uma competição muito legal, né? Porque envolve as outras modalidades também. E realmente é uma guerra, né? Porque todo mundo quer ganhar. Os jogos são bem acirrados, tal. E nessa Nava Maier, nesses jogos que eu conheci o Bial, né? Que foi técnico da Escola Naval durante 25 anos. Eu conheci o Miguel Ângelo da Luz, que foi técnico lá também. E o Zanon, né? Que na época foi técnico da Força Aérea, né? Depois eu entrei no lugar dele mediante um concurso. Aí, um outro ponto que eu acho interessante é, salientar aqui na minha apresentação é que, paralelo ao trabalho que na equipe de basquete, durante 3 anos, eu desenvolvi uma atividade relacionada com basquete e iniciação dentro desse projeto. Profesp é um programa de forças no esporte. Tá? Esse é um projeto nível governamental, né? Que não é só de cunho esportivo, né? Envolve outras vertentes, né? A questão da própria cidadania, respeito a regras, essa coisa. E o que é legal desse projeto é que essas crianças que são
que fazem parte desse projeto, eles são crianças que vivem em locais, né, de vulnerabilidade, alta, criança que está em áreas de risco, mas risco social, né? Que pais que são que estão em cárceres, pais que são dependentes químicos, né? Então esse projeto ele abarca esse tipo essa clientela vem desse espectro da sociedade, né? Que áreas de risco de vulnerabilidade, né? São menores em situação de vulnerabilidade, tá? Então, eu sou é muito legal que tem o cunho esportivo, aqui eu tô dando, aqui eu trabalhei com iniciação, e também tem o cunho de cidadania, né? E eu trabalhei antes da pandemia, até antes da pandemia, passando a pandemia, fiquei mais um ano, depois eu acabei parando, mesmo porque começou a dar muito choque da minha atividade com o Profesp. Os caras queriam muito, mas a minha prioridade realmente é a equipe. Mas foi um período muito legal e você vê o pessoal, a dificuldade, né, de aceitar regras, né, porque não foram mostradas para eles, né? E esse projeto ele faz ele tenta colocar, incutir isso nessa molecada, e é muito bacana. E eles jogam basquete, vôlei, aprende a escovar o dente, a respeitar a regra, aprende a ouvir, entendeu? Aprende o hino nacional, é muito legal. Aqui tem mais uma aula dando iniciação. O que é interessante nessa figura aqui é que no primeiro ano que eu trabalhei no projeto, tinha um garotinho que ele dava muito trabalho. Aí eu falo alguma coisa que a gente conversou, aqueles outliers, né? E realmente eu não conseguia trabalhar com ele era bem complicado. Aí só colocando um soldadinho aqui do meu lado, aí eu consegui dar aula, porque realmente a dificuldade em se trabalhar com essa população realmente é muito complicado, tá? Um outro ponto legal que no Profesp que eu também tive a oportunidade de participar, eu fiz durante uma capacitação que eram fornecida a todos os professores, eu tive o prazer, né, de mediar uma mesa do Hermes Balbino, quando ele estava falando sobre desenvolvimento de competências através do ensino do esporte. E o que foi muito legal nessa mediação, que ele estava falando o que a nível de competência se desenvolve no esporte, que ele estava falando, foi tudo online, ok? Que ele estava falando para um público de mais ou menos umas 400 pessoas, e todo mundo conhecia o professor Hermes Balbino, do ponto de vista acadêmico. Mas, cara, esse professor, ele era o preparador físico da época que o Brasil foi campeão mundial, que o Miguel Ângelo da Luz foi o técnico. E quando eu fui procurando o currículo eu já tinha conhecimento do Hermes, né? E quando eu fui procurar o currículo dele, falei, poxa, foi me dito que era para mim falar sobre academicamente. Mas eu falei, poxa, uma pessoa dessa envergadura, o pessoal precisa saber quem que é esse cara, né, meu? E realmente foi muito legal que depois que a gente conversando, ó, depois da apresentação, ele falou, putz, Denilson, foi muito legal. E às vezes eu vou trabalhar, eu vou dar minhas palestras, vou dar minhas aulas, o pessoal malemar sabe de tudo que eu fiz, de todas essas coisas que eu contei. Foi muito legal. E aqui na minha esquerda é uma outra associação que trabalha com crianças em risco de vulnerabilidade em Pirassununga, que além do basquete também existem outras atividades que trabalha com mais ou menos que trabalha com 450 crianças é, são abrangidas, né, por esse projeto. Então, esses dois momentos, essas duas mediações dentro do meu esquema de trabalho também foram muito importantes, haja visto minha participação no Profesp, tá? Isso me marcou muito. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. É,
Outra atividade muito legal, que eu falei, já conversou alguma coisa sobre, são os atletas de alto rendimento que vêm fazer parte da Força Aérea. O que que é isso? É, hoje, as forças, de um modo geral, elas abriram para dar visibilidade ao esporte, é, adulto, vamos dizer assim, eles abriram um precedente para que atletas de equipe adulta, seja do vôlei, basquete, vôlei de quadra, enfim, atletismo, venham vir a fazer parte do militarismo, mas na condição de de militar graduado, né? Ou seja, sargentos. E nessa ocasião, aqui está aqui bem na esquerda, aqui bem em cima na minha cabeça, está o Camarguinho, que é do 3x3, e o mais aqui no centro, o Rafael Oliveira, que é um garoto que está jogando em. Como é que chama Santa Cruz do Sul? O professor, o técnico dele estava aí algum tempo atrás, eu até entrei É o rapidamente na. Corinthians. E Corinthians. não, não é o Corinthians, isso, isso, exatamente. É o Rafael Oliveira. E esse pessoal é muito legal. Aqui no fundo são os meus alunos, né? E esse pessoal é muito legal porque eles vivem a essência do esporte de alto rendimento, né? E essa troca que eles fazem com os nossos cadetes é muito importante, entendeu? Então, eles passam algumas das experiências que eles vivenciam na quadra, eles fazem essa troca com os garotos. Aí, essa troca em que sentido? Esses garotos, que muitos têm seis anos de Força Aérea, 4 anos de Força Aérea, que alguns que vieram da Epicarg, né, que são 3 anos, mais 4 anos na academia, são 7 anos, eles são muito mais militares do que, por exemplo, esses garotos que chegaram agora, né? O caso do Camargo e do Rafael. Então, eles vivenciam esse militarismo na pele. Em contrapartida, os sargentos, né, o Camargo e o Rafael, eles são muito mais atletas do que militares. Então, essa troca, né, o que acontece na quadra, o que acontece no exercício de campanha, na selva, então essa troca é muito importante. Então, para nós, a nível de equipe, para nossa nível de formação, do que se espera de uma equipe, para nós isso está sendo muito importante, né? No ano passado, voltou o Rafael, veio aquela menina a Rayane, que jogou no Soudier, essa, a número 7 aqui, a Leila Zabane, e essa mocinha aqui, a número 4 que tá no Corinthians, e ela torceu o joelho há pouco tempo atrás. Agora, a Tati, né? E eles foram na academia justamente para fazer esse intercâmbio, essa troca de experiências, né? Para ir conversar com os meus alunos. Também foi um ponto alto, o ano passado foi muito legal. Para esse ano, agora em julho, a gente está esperando receber o Paranhos, o próprio Rafael, o Jefferson Froelich, esse eu não sei, o Gemerson, Rafael Hatchel e o Rafael Hetzheimer. O Rafael Hetzheimer, o ano passado, ele teve na academia. Só que ele foi lá fazer um bate-papo com a molecada e ele não conseguiu. O que acontece? Eu faço eles fazerem esse bate-papo com os meninos e depois bora para a quadra para jogar com a molecada, né? Isso que é legal. Infelizmente o Hetzheimer não conseguiu bater bola porque ele estava voltando acho que de uma distensão, um estiramento na coxa. Mas ele já estava em fase de final de recuperação. E para vocês verem, né, como que é cada um na sua, né? E num dia de uma parada diária, o que que é essa parada diária? É um desfile que acontece todo dia, tem esse desfile, essa parada diária. E foram fazer uma parada diária, esse desfile, por conta que os atletas de alto rendimento estavam ali, né? No caso, o Hetzheimer estava ali, tinha um outro do salto com vara, tinha outras pessoas do atletismo, se eu não me engano, do triatlo, enfim. E tinha um grupamento de atletas de alto rendimento, sargentos, e os cadetes foram fazer uma parada. E o pessoal tem que ficar em forma durante um determinado período, e o Rafael não aguentou. O Rafael caiu, desmaiou, né? Porque talvez não está acostumado. E no outro dia, quando eu cheguei lá na academia, o pessoal falou: "Ô, você ficou sabendo do basqueteirão lá? O que aconteceu? Ah, ele não aguentou a parada e acabou
Acho que desmaiou, sei lá. Mas não foi só o susto, depois ele se restabeleceu. Mas, enfim, essa troca é super importante porque essa troca de experiências, né? O que que um faz quanto atleta de alto rendimento e o que que o outro faz quanto militarismo. Só lembrando que esses atletas militares, eles vão ficar por volta de 8 anos, tá? Durante esse período de 8 anos, eles vão estar servindo a Força Aérea, tá bom? Bom, caminhando para as minhas considerações, né, para a minha conclusão, é, é importante esse estabelecimento do basquetebol para a formação militar, né? Ou seja, o que que eu, quanto professor barra técnico, espero é, tendo em vista a constituição da equipe, né? Não perdendo de vista o nosso objetivo principal, que é a formação militar, tá ok? Então, eu quero ganhar os campeonatos? Óbvio que eu quero ganhar. O importante é participar? É importante participar, mas tem que ganhar. O pessoal sabe que o meu pensamento é esse, tá ok? Mas o que eu espero, o que eu espero desses garotos é que não é diferente de qualquer outro professor, né, de qualquer outro técnico, né, de qualquer outra equipe, que é que no final eles estejam prontidão, o próprio raciocínio de situação de estresse, que é o que possibilita o desenvolvimento da modalidade, ok? A própria questão da tomada de decisão, o comprometimento, o envolvimento. O envolvimento, assim, todos são comprometidos, mas quando eu penso em envolvimento, é quando um se preocupa com o outro. Tá ok? Eu saio do meu quadrado e me comprometo e me envolvo com ele. Tá ok? Porque eu sei que se ele estiver fazendo bem, nós vamos estar fazendo bem. Tá ok? E que isso não vai se restringir, que é importante também, a preparação. Óbvio, as capacidades físicas e habilidades específicas. Tá ok? A própria capacidade de superação, né? O próprio controle emocional, respeito à regra, organização. E uma coisa que eu tento incutir na cabeça dessa molecada, porque às vezes a juventude, ela quer passar por cima de tudo, a própria importância do descanso, né? É, agora eu recebo um periódico de toda semana e uma coisa que é super importante para a própria saúde cardiovascular é o sono. Entendeu? São fatores que são modificáveis, né? Tipo sono, a alimentação, o tabagismo, o alcoolismo, entendeu? A alimentação, o exercício físico. Então, essas coisas são tão importantes. Ou seja, então eu quero ganhar? Sem dúvida nenhuma. Mas eu espero do meu cadete atleta essas esses pontinhos aí, né? Prontidão, raciocínio, tomada de decisão, comprometimento, preparação, e por aí vai. Tá ok? Quero ganhar? Sim, mas eu espero que meus atletas tenham essas capacidades, essas características bem inerentes, tá ok? Durante todo o período que a gente passar junto, tá? Então eu bato firme em relação a isso. E não é diferente de que qualquer outra equipe faz, tá ok? Só que qual que é a diferença lá na academia? É que são regras, né, cara? E o cara tem que seguir. Acabou. Beleza? A guisa da minha conclusão, é, que esse pessoal também. Alguém está com o microfone ligado. Denner, já fechei, já fechei. É, outro momento muito importante, muito legal na academia, que a academia proporciona para a gente, né, tanto para mim como para os cadetes, durante um curso de MBA, eu tive o prazer de ter um dos meus professores, seu René Salomão, cara. Entendeu? E aqui ele fez parte desse time do Corinthians. E também o pessoal que estava tendo aula com ele não sabia. Aí num dia, num momento assim, uma vez, pô, gente, você sabe quem que é esse cara? É o número 10 aqui do Corinthians. Se eu tiver errado, o Marcos Sharp provavelmente deve conhecer muito mais do que eu. E às vezes você me fala, mas acho que esse número 10 aqui do lado do Biratã, tá o número 6. E o Renê, cara, a gente fez muita amizade, tá? E aqui nesse time, se eu não estou enganado, tem Vladimir Marques, tem Rosa Branca, tem Edivar Simões.
e ele foi professor da FAAP e deu aula de psicologia para a gente, psicologia dentro do ambiente de trabalho. E esse foi um momento muito legal dentro da academia, a gente fez muita amizade. Agora a gente acabou perdendo o contato, tá? Mas aqui embaixo foi o dia que o Oscar foi fazer uma palestra na cidade de Pirassununga, e aí ele foi dar uma palhinha lá na academia, né? Teve um momento que os cadetes tiveram a oportunidade de conversar com ele, respondeu uma meia dúzia de perguntas e depois foi embora. Aqui, o Vitor Michalska, né? Foi ele na época que eu fiz o MBA na FAAP, ele era o diretor cultural, e também o pessoal também não sabia o que ele representava a nível de basquete, né? Eu também, no momento oportuno, falei, pô, esse cara foi campeão mundial em 1963, né, cara? E aqui ele tá, se eu não me engano, ele tá aqui no nosso lado, aqui ele tá dando aula, né? Foi um dia de uma aula inaugural, e aqui ele tá nessa seleção de 1963, Ele, tá ok? ele é o último ali do lado esquerdo. Isso, exatamente, do lado esquerdo, é isso mesmo. E o que acontece é o seguinte, essa foto, eu tirei ela acho que era um site da CBB, eu acho que era da CBB. E eu sempre tive foto, sempre tirava fotos, né? Você imagina isso em 2007, acho. E eu sempre tinha essas fotos guardadas. E num dia pô, a gente vai ter aula com o Vitor Michalski. Legal. Aí eu fui com essa foto e ele autografou, cara, né? Eu imprimi ela, ele autografou. E, tipo assim, que eu falo assim, o que é legal, né? E às vezes assim, a população acho que é falha nisso, né? De repente você tem um puta de um ídolo lá na tua frente e você não sabe o que o cara é, né? E uma coisa que é legal, que ele foi jogador de basquete, diretor cultural da FAAP e ele é engenheiro, cara. Tá ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar da academia, agora vamos procurar qualquer questionamento em relação a isso. Do trabalho que eu desenvolvo na academia durante esses anos, foi mais ou menos isso. E essa aqui é uma foto mais recente, alguns já foram, né, já se formaram, mas do pessoal da minha equipe, tá? E eu sempre famo de molecada, mas eles não são moleque não, eles são homens. Moleque é força de expressão, tá? E realmente eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse lugar. Pode ver que tem bastante pessoas aí, ó, a grande parte do pessoal que está aí assistindo, que estava desde o começo, são meus alunos, eles estão aí assistindo, não foram obrigados a estar presentes, eles estão realmente porque eu pedi, porque são amigos, né? São mais do que alunos, são mais do que jogadores, realmente são amigos. E tem um oficial aí, o Pedro, talvez eu não estou vendo quem que está aí agora, mas também foi meu aluno, uma pessoa que eu estimo muito, tá? Agradeço também alguns familiares meus que estão presentes aí. Tá bom? Bira, Vandinho, o que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso. E, cara, eu estou aí à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tá? E para o pessoal que está assistindo aí, para o pessoal do Hoop Talk, cara, precisando de alguma coisa a nível de academia, poxa, eu estou sempre à disposição aí. E o que é legal é que, tipo, o Denilson é sempre meio caladinho, fala uma coisa ou outra, de repente eu estou me dando essa oportunidade do pessoal ver o que que a gente trabalha lá na academia. Tá bom, pessoal? Então eu passo a bola aí para quem tiver algum tipo de questionamento, alguma sugestão, alguma coisa, eu estou aí, sou todo ouvido, tá? Mais uma vez, obrigado. Beleza, Denilson, parabéns, parabéns pelo trabalho. Dá um stop aí no share screen. Isso, muito obrigado. E a gente agora abre para perguntas, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver se. Ó, ainda não deu o share, dá um stop aí. Isso, maravilha. Agora sim. Está aberto, professor Medalha é o primeiro, sempre. Boa noite, Medalha. Ok. Boa noite, boa noite. Denilson, parabéns pela sua apresentação. Eu acompanhei muito atentamente. É interessante porque é um trabalho diferenciado daquele que geralmente os técnicos fazem, né? Eu imagino que para você para manter motivação de um grupo como esse, ou de quatro grupos, não é isso? Você trabalha Isso. com quatro equipes, é isso?
Não, desses 4 esquadrões eu formo a minha equipe. Eu formo meus Ah, 12 você jogadores. trabalha com uma equipe só, é isso? Entre Isso, os quatro. exatamente. Isso. Ah, tá ok. É, não deve ser muito fácil para você trabalhar com pouco tipo de competição, porque pelo que eu percebi aqui no que você explicou, as competições são raras, né? É diferente, por exemplo, de quem trabalha num clube que você tem o campeonato municipal, estadual e assim por diante. Você tem 2, 3 jogos por semana, 4 por mês. Você vai ajustando o treinamento a, até o que você consegue ou não consegue nos jogos. E como é que você administra isso? Manter motivação, manter entusiasmo com pouca competição, pelo que eu percebi, né? Você só tem Ah, essa competição interna, não é isso? E isso. você tem também aquela competição entre as naves que você falou. Como você Ah, consegue administrar o interesse e a motivação sem o lado competitivo? Ou se você porra. acha que isso não tem muita influência? Não, tem influência demais. Ô, professor, pô, legal essa pergunta, cara. Assim, se a gente pensar aqui em uma competição, a gente vai. Lembra o Matveev, né? Que se planeja, você consegue fazer um macrociclo de acordo com o Matveev, né? Quando tem uma competição, que é lá dos primórdios. Mas o que que acontece? É, é meio ingrato essa questão de ter essa competição principal, né? Porque o que acontece? Pode chegar numa fase que de repente o cara não tá muito, não tá bem, não tá bem, né? Pode acontecer uma fase que os seus jogadores não tão legal. Então, como que eu faço para administrar a questão da motivação e para fazer ajuste na equipe? Por intermédio de jogos amistosos. Ok. Entendeu? Existe uma fase do treinamento, né? Tem a base, tem o específico, e dentro do competitivo, aí quando a gente começa a administrar alguns amistosos, aí eu tento fazer esses ajustes, tendo em vista o desempenho da equipe. Tá ok? Agora, a questão da motivação, qual que é a nossa motivação? É ganhar do exército. Qual que é a nossa motivação? É ganhar da escola naval. Entendeu? Então, dia a dia eu boto isso na cabeça dos moleques, tá ok? A gente bota o nosso horizonte lá, no nosso horizonte, a gente vê essas duas equipes. Entendeu? A gente vê as possibilidades que a gente tem que ganhar. A gente vê a questão como a gente tem que se superar. E isso é que nos motiva. Entendeu? A nossa motivação é chegar bem no período competitivo, tendo em vista a Nova Moer. Tá ok? Ah, Então, nesse ponto, os garotos são. Meu, os moleques, eu me fecho com essa molecada, cara. Entendeu? Eu ah, nunca tive problema em relação a isso. outra pergunta. Você tem possibilidade, você cogita, por exemplo, de participar de campeonatos, vamos chamar, na sociedade civil, tipo ligas que tem na região, ou registrar o clube da Força Aérea sei lá, numa federação para participar? Existe essa possibilidade? Isso aí seria importante? Olha só, Ou já quando cogitaram nisso ou não? já foi cogitado e a gente chegou a fazer parte da FUP, né? Mas aí, qual que é a nossa grande problemática, professor? É a nossa constância de treinamento. Entendeu? O que acontece? De acordo com aquele calendário que foi mostrado ali, existem vários períodos, entendeu? Que eu não vou ter a disponibilidade do cadete, entendeu? E aí eu não consigo manter a minha equipe a nível em competições, né? Que essas competições elas têm um período, tá ok? Às vezes tem jogos semanais. E como esses caras têm muita atividade, entendeu? Existem períodos que realmente eles não aparecem para o treino. Tá ok? Aí a nossa participação nesse tipo de competição, que de repente é um torneio um pouquinho mais longo, já fica seriamente comprometido. Houve tentativas, entendeu? Mas acabou não dando certo nesse sentido. Então, o que que a gente faz? Em determinados períodos, em determinadas fases do treinamento, a gente tenta dar um pouquinho mais de ênfase na questão de amistosos. Tá ok? Porque se a gente se compromete com algum torneio, de repente eu não vou conseguir cumprir devido
A característica, né, as atividades, as atribuições acadêmicas, militares que esses garotos têm. E é uma rotina muito puxada, tá? E uma outra questão também, que vai direto, que vai levar à questão da motivação, é que a educação física, né, a prática desportiva é como uma válvula de escape. Tá ok? Por quê? Ainda estava conversando hoje com um garotinho que está sendo desligado. Está sendo desligado e está sendo mandado embora. Por quê? Vocês viram como que é a questão do ingresso, né? E ele ingressou na academia. Isso não é certeza que ele vai chegar até o final do período. Entendeu? Ele constantemente ele está sofrendo o risco de ser mandado embora. Entendeu? Ele não cumpriu aquele determinado nível, e infelizmente ele não vai poder ficar na academia. Isso acontece no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Entendeu? É diferente de uma escola, de uma universidade, que você pode fazer disciplina depois, ser alguma coisa desse tipo, entendeu? Não, lá não, cara. Foi mal, tchau, vai embora. Entendeu? Seja quem for. É dolorido? É dolorido. E eu fico pensando, né, que são recursos públicos, né? Eu acho que essa mão de obra, né, que passa por um crivo de um concurso, né, a nível nacional, eu acho que deveria ser aproveitado. Mas não, cara, não é assim. Entendeu? Ok. Obrigado. Valeu, obrigado pela pergunta, cara. Maravilha, maravilha, medalha. Marco Sharp, é contigo, amigo. Boa noite. Vamos lá, Denilson. Ô, Denilson, primeiro é uma grande honra tê-lo aqui nessa quinta-feira. Eu não poderia perder por nada, cara. Principalmente porque você é um Hooptocker raiz. Verdade, verdade. Você é muito importante aqui para esse grupo. Achei interessantíssimas essas colocações. Eu não tinha essa ideia do que é realmente, né? Você tem formação militar, ô Denilson? Ah, Marcos, deixa eu falar para você uma coisa. Na minha época, eu não queria nem passar nem perto do tiro de guerra, cara. Quando eu fui aprovado num concurso, eu fui aprovado no concurso para professor civil. Eu falei, não vou aguentar 5 anos aí, cara, porque nem tiro de guerra não fiz, entendeu? Mas o que acontece? Você acaba se envolvendo, é uma rapaziada assim tão especial, cara, entendeu? É uma molecada assim, o ambiente, entendeu? É um ambiente pesado, sem dúvida, porque eles estão sempre numa linha tênue, né, entre ser mandado embora e continuar. Entendeu? E aí, cara, e aonde que eles procuram se acolher? Ali contigo, cara. Entendeu? Ó, olha assim, esses caras têm que acordar amanhã, 5 horas da manhã, tem cara aí do quarto ano, cara. Entendeu? Os caras voam, estão aqui, cara. Você entendeu? Aí eu falo pra você uma coisa, eu não tenho que chegar toda hora, tá muito motivado para dar treino, cara. Sim. Entendeu? Então, só voltando, Marcos, Marco. Eu não tenho formação militar nenhuma, cara. Eu sou professor civil concursado, Não, legal. tá? Só nessa linha aí. Cara, lá eu vejo o que que é respeito, cara. O que que essa molecada respeita. E é uma coisa assim tão complicada, o Marco, que às vezes parece que o que eu falo é lei, cara. Entendeu? Às vezes eu sinto falta de ter um contraponto. Entendeu? Eu sinto falta desses moleques, sabe, discordar do meu ponto de vista. Entendeu? E se às vezes existe uma questãozinha, a gente começa a brigar, falar um pouquinho mais de uma forma mais rígida, eles acham que eu tô bravo com eles, cara. Entendeu? E eu tento colocar para eles que equipe, eu não mando nada, cara. A equipe nossa é uma coisa conjunta. Eu tento orientar, porque na realidade quem tem que resolver, quem tem que exercer liderança é eles que eles estão sendo treinados para isso, cara. Entendeu? Mas é um desafio, assim, diário, cara. Iago. Mas eu falo assim, no final do ano, quando eu vejo o moleque se formar, vale muito a pena, cara. Mas muito mesmo. Ô Denilson, mas quem é o comandante é você, cara. Eu, eu te falo assim, eu quase fui fazer marinha, quase. Meu pai fez marinha, eu quase fui fazer marinha. E eu fui um treinador muito militarista.
entendeu? Acho que eu me daria bem aí nesse ambiente. Bom, eu gostei muito da sua QTS, por exemplo. Você acha que vai fornecer esse material para o Bira, né? Sim, sim. Já está comigo o material. Então, não, mas em cima disso, dessa QTS semanal, se você pudesse mandar alguma coisa mensal, só para que eu pudesse entender um pouco melhor aonde que está situado esse microciclo aí. Ah, Tá? tá. Ô, Marco, é assim, o que acontece assim, você vai dentro do seu planejamento, você tem que ter uma orientação, entendeu? Ou seja, num determinado período você trabalha mais uma determinada capacidade, num outro você entendeu? Você tem que ter um norte, entendeu? E aí o que que acontece? É um planejamento e esse planejamento ele está sujeito à variação. Entendeu? Você não tem que seguir ele à risca. Sim, E mesmo porque, vamos supor, eu estou chegando para dar treino, eu vejo que de repente o pessoal está com a moral baixa. O que acontece? Entendeu? Aí eu tenho que dar uma modificada nesse plano. claro. Entendeu? Isso é previsto. Entendeu? Então, na realidade, o que que acontece? Durante o meu planejamento anual, eu tenho um norte. Entendeu? Eu não posso trabalhar, dar uma prioridade física num período competitivo. Entendeu? Eu tenho que estar trabalhando muito mais com técnica, muito mais com tática. Então, é no sentido de dar de eu ter um norte. Eu só fui aprender a observar esse tipo de questão no mestrado. Entendeu? Por que que determinado que eu tenho que trabalhar com determinada carga de treinamento num determinado período? Entendeu? Porque eu tenho a minha competição que está lá na frente. Então, durante esse período, entendeu? Durante os ciclos de treinamento que é o dia, de repente eu trabalho um determinado tipo de capacidade, um determinado tipo de estímulo. Então, o planejamento é mais ou menos nesse sentido, de eu ter um norte para trabalhar. Eu não posso simplesmente achar assim da minha cabeça. Não, eu tenho que ter mais ou menos um norte para mim não me perder, né? Que nem eu montei uma apresentação, senão de repente eu estaria falando uma coisa que não teria nada a ver, entendeu? É só para mim ter mais ou menos um norte, tá bom? Mas é nesse sentido. Não, Tá bom? não. Mas qualquer coisa, qualquer fornecer. Pô, eu fico pensando assim, nossa senhora, o que que eu posso contribuir pro Marco, cara? Muito, muito, muito. Meu Deus do céu, quem sou eu, cara? Eu fico pensando, meu Deus do céu, cara. Essas, Outra. Pode falar, pode falar. não, essas últimas semanas a gente tem falado muito sobre planejamento e que a gente está querendo mudar, sabe, total o que a gente está fazendo até agora, entendeu? No Brasil, que eu vejo, não temos esses planejamentos semanais, não temos. A gente não tem nem o diário, Denilson, entendeu? Então, achei 10. É uma preocupação nossa, entendeu? Lá na cidade lá que eu estou ajudando, mas eu achei muito legal que você está fazendo isso. A primeira vez que eu vi esses planejamentos foi em 1974, quando o professor Medalha, não, 75, 74, 75, que o professor Medalha organizou aquela famosa excursão que mudou a minha vida, o que é um planejamento diário. Então, de lá para cá, eu sempre faço o planejamento diário, nada é por acaso, né? Então, achei Isso. fantástico isso. Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Então, para isso, se você puder nos conceder aí esse de um mês também, tá joia. Não, beleza, cara. Assim, quantas horas por dia que vocês trabalham, como você falou que é diário, e quantos meses do ano, Denilson? O Marco, normalmente o nosso treino ele tem cerca de 2 horas semanais, tá? Tô trabalhando desde janeiro, cara. Tá, Entendeu? Então, o meu planejamento ele vai de janeiro, tendo em vista a Nava Maier, né? A minha competição principal. Eu monto o meu planejamento de janeiro até final de julho, tá. tendo em vista a competição. E aí, são todos esses meses, são
o macrociclo, entendeu? Dentro do macrociclo tem os meses, que são, é o mesociclo. E Não, dentro do beleza. mesociclo, só para não confundir, tem o mesociclo e tem o microciclo. Ah, mas por que esse meso, macro? Por quê? Porque cada período, o que acontece? Uma coisa que eu agora estou vagabundo, que eu já devia estar fazendo, é o seguinte: em cada período você faz um teste. Você faz um teste para quê? Por que você faz esse teste? Para ver se o cara está melhorando e para ver o que você tem que melhorar no seu treinamento. Você entendeu? Você esperava que num determinado período ele teria que estar saltando X, mas ele está chutando X menos. Opa, modifica esse treino. Exatamente. Entendeu? Taca ferro na molecada, faz eles fazer escada, não sei. Você entendeu? Aí você vai ver que o cara Muito tá bom. melhorando. Aí você vai, aí depois de um período, você faz a avaliação de novo. Opa, aí você vê. Eu tava falando, os meus alunos, por exemplo, eu vejo o que eu vi nesses anos. Meu, é meter escada nessa molecada, cara. É fortalecimento de membro superior para aguentar a escadaria, cara. E o que faz o cara correr, saltar pra cacete é a descida da escada. Só que, tipo assim, se você não fizer um reforço muscular, aí ele vai machucar realmente. Então você faz esse reforço muscular e taca essa molecada na escada, cara. E uma coisa que eu aprendi com o Vandinho é assim: quanto mais novo, eles aguentam o treino, né, cara? Você dá cacetada na molecada, ô, eles fazem treino dando risada, cara. Tem esse moleque aqui, ó, o Lopes, tem esse outro moleque, o Parreira, tem esse outro moleque aqui, o Darlan, o San Martin. Esses moleques são uns monstros, cara. Entendeu? Se eu terminar meu treino e falar assim, molecada, 50 escadas lá, os moleques vão dando risada, bicho. Você entendeu? Vamos voar. Aí eu falo uma coisa pra você. Como que eu não vou me motivar? Como que eu não vou cada vez mais ficar cobrando desses moleques, deles melhorarem, mostrar que eles estão melhorando ou não nesse esquema, cara? Entendeu? Isso tá, de repente, não quer dizer que vou chegar lá no meu período e eu vou ganhar ou vou perder. Não quer dizer isso. Eu sempre, o que me deixa confortável, que não posso mentir, é para minha consciência, né, cara? Eu vou estar sempre vendo meu dia a dia, cara, eu tô fazendo o meu melhor, porque esses moleques querem isso. Eles esperam isso de mim. Isso que eles esperam de mim. Tá É ok? isso aí. Então é nesse sentido, cara. Já estou terminando aqui. Aí você falou de limitação de altura, né? Isso. Então, assim, eu já tive vários pequenos problemas assim durante a minha carreira, aí, digamos, né? E hoje tem o tal do jogador universal, que não tem posição fixa. Eles têm que saber fazer funções diferentes, né? E aí você tem que dar um antídoto, né? Para esse tipo de veneno que o adversário a altura a mais do que a sua, mas, mas eu acho que é legal isso daqui. É um laboratório seu de Isso. ter que lidar com isso. E para finalizar, esse Profesp é um grande laboratório, né, Denilson? Porque trabalhar com, com criança é um moto perpétuo, né? Porque todo ano chegam novas levas de criança tal, e a gente vai. Então, sensacional. E achei a quadra linda. Parabéns aí pelo seu trabalho, Denilson. Obrigado, Marco. Tamo junto, cara. E aquilo que eu falei no final, pô, cara, esse ano é promessa de campanha, cara. Esse ano, mais tardar, o ano que vem, nós vamos estar junto, cara. Espera Opa, que vamos estar juntos, sim, cara. Isso é promessa de campanha. legal, parabéns. Obrigado, cara. Valeu, valeu, Marquinho. Coach Wanda, é contigo, amigo. Tá sem a voz. Fala, Denilson. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado. Eu já imaginava, porque, como eu disse, né, nesse cursinho preparatório que a gente fez, a gente visitou, o Colégio Naval, a AFA, a, a Escola de Especialista e a ESPSEX SpaceX, Campinas, e, isso, e Barro Branco, que em São era Paulo. todo mundo. E eu queria, logicamente, queria estar no Colégio Naval e tal, sempre sonhei e tal, não sei o quê. Mas uma coisa, assim, vendo você falar, eu não sabia de algumas coisas. Por exemplo, você disse que certos períodos, né, você mostrou ali que você não tem os caras e tal, né? Cara, e não sei se você sabe que aqui nos Estados Unidos, a Academia da Força Aérea, o Exército e a Marinha são universidades normais de divisão um
que disputam com normal. Joga contra Duke, North Carolina, é igual. E a Guarda Costeira também, e os Fuzileiros Navais. Então, são essas 5 entidades militares que eles recrutam os caras, tudo e tal, faz Pô, uma. Vando, tem o David Robson. Então, o mais famoso deles todos é o Almirante, né? Que, apelidado, né? O David Robson, que foi técnico, que foi jogador do San San Antonio Antônio. Spurs. Que quando ele se formou na Marinha aqui, ele ainda, o San Antonio, quando veio o draft, draftou ele em primeiro, que ele era o melhor cara da época, e ele ia ficar 2 anos, porque é que nem aí no Brasil. Quando você se forma na escola naval, você tem que ir com um navio, com o Barão de Tefé, né? Ficar 1 ano viajando o mundo, depois você volta e aí você vai para onde você tem que ir, né? E aqui na Marinha dos Estados Unidos são 2 anos. Então os caras perguntaram, e aí, vai valer a pena? Ele falou assim, cara, quem esperou a vida inteira para um pivô que nem esse, 2 anos a mais, não faz diferença nenhuma. Então valeu a pena esperar os 2 anos pelo cara, né? Aham. Mas o legal é que eu achava que era que nem aqui, que, por exemplo, que você tinha os caras o tempo inteiro, que além das atribuições, eles aqui também, os caras têm que fazer tudo que tem que fazer, o treinamento, tudo, são as escolas de cadetes, né? Uhum. E mais assim, focado naquilo, né? Então, o ano inteiro você tem o cara. E eu sei da sua motivação pelo seguinte: eu fui técnico da medicina Santa Casa 6 anos. 3 anos eu ganhei a intermédia e 3 anos eu fiquei em segundo. Então eu sei que tem uma competição, a nossa competição era lá em setembro, 7 de setembro. Então o cara treinava um ano inteiro para chegar 7 de setembro. E aí a motivação era esse, ganhar da USP, ganhar da Paulista de Medicina, ganhar não sei de quem. E aquilo que eu falei, dos 6 anos nós ganhamos 3 e ficamos segundo nos outros. E a motivação, e a gente treinava na hora do almoço. Os caras iam para a faculdade, tudo e tal, acabava as aulas, ninguém almoçava, ia treinar. Ia treinar, da meio-dia às 2. Daí das 2 os caras iam para, Uhum. né, o internato. Então eu sei o que você está falando. Então o cara, a gente treinava 3 vezes por semana. O cara não almoçava 3 vezes por semana. Uhum. Ele ia para o treino. E lá no treino eu regaçava os caras que nem clube. Aham. Que nem clube. E aquilo que você falou, quanto mais o cara era, mais ele respondia. Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo assim, os teus cadetes são caras super inteligentes. Porque os caras têm que passar no vestibular para entrar lá. É que nem eu falo assim, meu, médico é super inteligente. Então você falava assim, você dá um exercício pro cara, pá, 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 o cara pegou. Uhum. O cara pode não ter a condição física para fazer, mas você não precisa perder tempo de ficar explicando 2, 3, 4 vezes. Porque o cara, opa, não, beleza. E os teus ainda, que tem as qualidades físicas, eu acho que também é assim. Você não precisa perder tempo de ficar explicando 3, 4. Pô, caralho, você errou. Puta que pariu, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Então, comigo na medicina era assim, os caras pegavam rápido. E eu tinha 2 jogadores na época. Não sei se você lembra, Marquinhos, você lembra do Ricardo, como é que esse cara chamava ele? Puta merda, ele jogava no Paulistano, pivô do Paulistano, ele entrou na medicina Santa Casa. Pô, eu tinha um cara. E tinha um cara que era de Franca, que jogou até infantil e tal, e o cara era outro pivôzão. Então eu dominei nos 6 anos quase que os caras, meu, ficavam, né, lá. E mas assim, a dúvida que eu tenho é assim, ó, porque, por exemplo, O chegava próprio Menon, né, Vandinho? O na. Menon, o Menon, o Menon era Ah, médico. O Renzi, Então. É, Marcel, o Marquinhos, o Ricardo Boca, lembra do Boca?
Sim, sim. Então, o Boca jogou para mim. O que eu quero saber, Denilson, é assim. Mauro Boca, o Mauro. Não, não, aí tinha o Ricardo também. Você conhece ele. Lá na intermédia era o seguinte: o cara jogava basquete, ele fazia atletismo, ele tinha que jogar handball, ele tinha que jogar tudo quanto é esporte. E o basquete era a última final. Quando o cara chegava na final para o cara tava arregaçado, que ele jogou tudo, ele correu, ele pulou, ele nadou, ele fez o caralho. Na sua, lá, os teus atletas, eles só jogam basquete ou eles fazem outro esporte também? Essa é a primeira. A segunda coisa, por exemplo, assim, se esses caras têm entre aspas, vai, mordomia, ó, porque você é atleta daqui, você não vai fazer esse tipo de instrução. Ou você vai, o rancho seu é ali com os outros, essas coisas assim. Queria saber essas duas coisas. Ah, legal. Porra, ainda bem que você lembrou dessa segunda pergunta, que tem inclusive um garoto que está aqui é me orientando de monografia, a gente vai tratar disso. É, em relação ao cara fazer mais esportes. Quando a gente pensa em Navamaer, que é a escola naval, a aeronáutica e o exército, não. Quem é do basquete é do basquete. Quem é do vôlei é do vôlei. Nessa questão, não. Nesse ponto, tem o cadete exclusivamente aí. Agora, quando tem um cara muito fora da curva, e tal, mas que ultimamente não está acontecendo, não. Então, cada um foi ficando no seu esporte. Não tem esse problema. Quando a gente pensa na Interafa, entendeu? Que a competição é entre os esquadrões, aí sim. Aí tem um que é do vôlei, vai jogar basquete, aí sim. Aí o cara tá arrebentado nas finais, ele vai. Aí sim. Então, essa é a primeira pergunta. Em relação à questão da mordomia, rapaz, logo que eu entrei na academia, tipo, o atleta, quem era atleta, tinha rancho diferenciado, e tinha até um ponto na média. Porra, isso para os moleques é uma coisa importante, Claro, absurdamente importante, cara. lógico. Entendeu? Mas o que que aconteceu? Foi passando os anos, em virtude dessa competição para entrar ser acirrada e a própria dinâmica do curso ser cada vez mais complicado, tiraram essa questão dessa mordomia de um ponto. E academicamente, ele é igual ao cara que não faz, em Então, matéria de o que eu queria que você benefício ou explicasse para regalia. o pessoal é o seguinte, porque lá, se você for o primeiro aluno da turma, é uma coisa. Se você for o último aluno da turma, é outra coisa. Então, explica aí para o pessoal por que que esse um ponto é. Porque o que que acontece? Esse um ponto, ele, na média, é uma classificação. Entendeu? Esses cadetes, eles são classificados. O 01, 02, assim vai. Isso, quando ele chegar lá no último ano, por exemplo, vai definir a vida dele. Ele vai escolher Entendi. para onde ele quer, o que ele quer fazer. Entendeu? Para que estado, para onde que ele vai servir. Entendeu? Então, essa questão da classificação é super importante nesse sentido. Tá? Só voltando um pouquinho nessa questão de atleta, os cadetes, existem duas modalidades, de atleta e não atleta. Entendeu? Então, o atleta é o que faz todas as atribuições acadêmicas, militares e mais a modalidade. Então, esse algo a mais é a modalidade, entendeu? O não atleta, ele faz o treinamento físico militar e acabou. Entendeu? Essa que é a questão. O atleta, ele é algo a mais. Eu tenho esse menino aqui, o Darlan, ele está fazendo uma. Eu sou orientador de monografia. Eu já orientei mais ou menos umas 50, 60 monografias. E a desse rapaz é a seguinte: ele está fazendo um paralelo entre o cadete que é atleta e o cadete que não é atleta. Vamos ver a média desse cara e a média. Aí, a média do não atleta é baixa, é mais baixa. Aí eu fico pensando assim: porra, é negócio ser atleta? E os caras estão lá direto, bicho. Aí que horas são? 11 horas, os caras estão aí porque são atleta, cara. Entendeu? Então acho que eles são mordidos por algum bichinho, alguma coisa que faz os caras ficar assim, cara.
Entendeu, Vandinho? Então, volto a insistir. É esse tipo de coisa que motiva a gente a querer mais, entendeu? A, final de semana agora, que eu podia estar descansando em casa, nós vamos para Franca, cara. Nós vamos lá jogar com os moleques de Franca e vamos lá assistir o jogo. Eu não precisava fazer isso, cara. Entendeu? Mas eu faço por quê? Porque esses caras são muito motivados, esses caras são muito afim. Então eu tenho que estar junto, cara. Entendeu? Isso é que marca. E o que é mais interessante é que, assim, quando esses caras saem da academia, que eles vão seguir a vida deles, né, se formam, quando eles voltam para a academia, qual que é o primeiro lugar que eles vão, cara? Quadra. Lá na quadra de É, basquete. mas é assim, lá na medicina era a mesma coisa. É que os VT, né, que os caras falam, os VT e tal. E você, para mim, eu tenho esses caras, amigos meus, assim, pro resto da vida. Por exemplo, hoje em dia, os caras falam assim, ó, precisa de um médico de tal, eu só falo no grupo. Ô, quem tá não sei o quê. Pô, hoje em dia, nesse pessoal, tem um cara que ele é do departamento de cardiologia da Santa Casa, que ele é da cadeira de cardiologia. Eu fui técnico do cara. Um outro que é especialista em punho e mão, que é um dos melhores especialistas do Brasil. Então, por exemplo, você também deve ter essas coisas com os caras, e é uma amizade, cara, para sempre. Isso. É puta, e é a mesma coisa que você falou, te motiva tanto, cara, tanto, que, meu, os caras querem mais, os caras querem, porque eu falei assim, meu, eu tô aqui, já que eu tô aqui, eu quero aproveitar, eu quero ser Isso. atleta. Isso, Isso foi exatamente. legal, Denilson. Exatamente. E o que eu faço questão de sempre que eles voltam para a academia é que justamente que converse alguma das situações que a gente passou, converse com essa molecada que está chegando, fazer essa troca, entendeu? Isso eu acho muito legal, cara. Então, porra, eu falo para você, eu sou um cara privilegiado, viu, cara? Sou privilegiado mesmo, viu, cara? Então, putz, todo dia eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tive de estar trabalhando nesse meio, né? E uma coisa legal, cara, isso que me serve o rooftop, por isso que eu sou frequentador assíduo. Isso aqui, cara, me fornece o combustível para me chegar lá, cara. Entendeu? Isso aqui aumenta o meu diálogo, meu arsenal de basquete. Cara, eu falo, cara, eu tô conversando com o Zé Medalha, ele me chama pelo nome. Tô conversando com o Birabelo, narrou 5 Olimpíadas, Marcos Sharp, Vandinho, Estados Unidos. Quer dizer, cara, entendeu? E isso aí, o que acontece? Aí eles acreditam, né, cara? Você entendeu? Os caras falam, pô, ele tá trazendo um conhecimento pra gente, cara. Então isso que é legal. Porque eu sempre, quando eu faço alguma coisa diferente ali, ou quando eu falo de uma movimentação, alguma coisa assim, eu falo assim, poxa, lá no grupo eu falei isso, os caras falaram isso, e isso eu levo esse tipo de conhecimento pra academia. Você entendeu? Então, porra, isso que é legal, cara. Então, quem sabe quando eu for visitar o Meneghelli aí em São Carlos, eu vou lá, vou dar um treino lá na academia. Pô, cara, vai ser o maior prazer, cara. Nossa, vai ser o maior prazer. Vamos sim. Vixe, Maria, conhecer lá, cara. Espero que isso aconteça sim. Ô, a porta vai estar sempre aberta, cara. Beleza. Obrigado. E parabéns, viu, cara? Show de Obrigado. bola. Parabéns para os Obrigado. cadetes aí também, viu? Vocês são um show de bola. Muito bom, coach. Vamos lá, mais alguém? Pessoal da casa, pessoal lá do Denilson, alguém quer perguntar alguma coisa para ele? Dani, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu queria só dar O um. Denner ali levantou a mão. É o Denner Dani, Lopes. Boa meu noite. irmão. Opa, Oi, boa noite a todos. Ah, eu pensei, aliás, eu nunca pensei que eu fosse realmente um dia entender o que o meu irmão faz, né? A partir do momento que você convive com o mesmo cara aí quase 30 anos, né, praticamente, fora as idas e vindas, né? Eu nunca ficou tão claro para mim o que motiva meu irmão a fazer o que ele faz. Eu acho que é muito gratificante você ver um ponto como esse, porque assim, nós que convivemos lá na infância, a gente já enxergava o Denilson como um cara que era meio que fora da curva. Não é porque eu sou irmão mais velho, não é porque aqui a gente tem uma relação de sangue muito forte, mas assim, boa parte da apresentação que eu vi, eu até consegui trazer para dentro daquilo que hoje eu faço. E dois pontos interessantes aqui eu anotei, até porque, pelo que me parece, isso é igual para qualquer área da vida, né? É a necessidade da melhoria contínua,
onde você sempre entende que os seus meninos eles podem dar um pouco mais, além do que eles estão dando, né? E como isso se converte em motivação. Eu também trabalho com pessoal mais novo, eu sou de uma área de tecnologia, mas o que eu percebo claramente é que, assim, antes de você ser um profissional na área em que você milita, você precisa entender de gente, você precisa conhecer pessoas. E essa faceta do meu irmão eu não conhecia. Eu fiquei espantado, fiquei bastante contente, inclusive, porque, assim, me motivou, de certa maneira, em entender que muito disso que foi falado aqui e até tudo isso que o trouxe até onde ele está, é muito movido à motivação. Denilson sempre foi um cara motivado, Denilson sempre foi um cara que não largava o osso de jeito nenhum, e é por isso que chegou aonde está. Então, em linhas gerais, a minha manifestação aqui é mais de parabenizar pelo trabalho e pela apresentação, que eu acho que isso realmente é muito bacana. Parabéns mesmo. E também essa coisa, da mesma maneira que você fala da motivação, você também se motiva. Então, não é simplesmente ali verbalizar a coisa, mas de uma certa maneira você consegue meio que passar isso. E, de novo, pessoal, não é porque é meu irmão, né? Meu irmão é o segundo mais novo aí e tal, mas hoje eu percebo claramente que, assim, eu podia viver várias vidas e se eu não tivesse visto isso aqui, eu jamais entenderia como você é o que você é. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho e segue em frente, assim, que você ainda tem muito pela frente. Legal. Beleza? Obrigado, Dani. Pô, que legal, É cara. nóis. Obrigadão mesmo. Olha, eu Maravilha. sempre venho ver o quietinho, fala pouco, né? Fala assim, poxa, o que esse cara faz, né, meu? É que acho que um dos grandes defeitos meu é que eu não, às vezes eu faço, inclusive eu falo isso para os meus alunos, às vezes eu ouço muito mais do que eu falo, né, cara? E às vezes falo assim, pô, qual que é desse cara aí, meu? Mas, cara, muito obrigado, meu. Obrigado por ter participado. E o Darlan agora que tá com a mão levantada ali. Vai lá, Darlan. Darlan, boa noite. Ó, tem dois cadetes ali, ó. É o Lopes e o Darlan. É, pode Marcelo, e aí, ir. mestre? Tem mais, Grande. né? Tem mais, cara. Fala, moleque. Tá aqui porque até 11h10 agora, né? Só mostra o quanto é grato pelo senhor também, mestre. Que, pô, a gente no quarto ano já aqui, a gente no nosso primeiro ano não teve tanta. No início lá por causa da pandemia e tal, mas pô, desde que o senhor já chegou lá no nosso primeiro ano, lá para outubro, do novembro, pô, o treino já ficou diferenciado ali, sempre passando pra gente e tal. E realmente só agradecer aí todo. Vai amanhã daqui a pouco, em julho agora, né? Nossa última Last Dance pra gente. E se Deus quiser, a gente sai campeão esse ano aí. E é isso. É só agradecer, muito boa palestra, realmente resumiu bastante aí o que a gente faz, o trabalho que a gente faz aí sempre. E é sempre um prazer, o treino é muito bom e a gente está sempre querendo jogar mais, né? É sempre isso que a gente quer. Sempre jogar e jogar melhor para ganhar das vezes. Principal. Ah, legal. Legal. É, legal. Só para complementar o que eles estão falando aí, que eu acho que eles incorporam, né? Tem uma certa dificuldade de, de realmente. Que eu falo para eles que o treino de hoje sempre vai ser o último, entendeu? E para eles que eles estão no final de uma etapa, né? Que daqui a pouco eles vão se formar, daqui a pouco eles vão embora. Então sempre tenham em mente isso, cara. Hoje é o último. Então eu vou sempre dar o meu máximo hoje. Entendeu? Não fica assim, porque às vezes a gente fica assim, ah, vou deixar para amanhã, não sei o quê. Mas com esse pessoal, realmente eu vejo isso diferente. E, cara, esse pessoal realmente é diferenciado. É diferenciado. Cara, obrigado pelas palavras aí, o Lopes, Parreira. Eu acho que o João Marcelo tá aí do seu lado também, não é? Ou é impressão minha? É isso, menino, João Marcelo tá aí. Precisa aparecer no treino, hein, moleque? Um abraço aí. Tô de sacanagem, cara. Um abraço aí. Obrigado pela participação. O Parreira tava Ah, com a mão mestre. levantada, agora ele sumiu. Vai lá, Parreira tá, Parreira. Parreira tá aí. Parreira tá aí. Abre o microfone. Isso. Opa, Nath, tranquilo? Beleza. Só falar a mesma coisa aí que o pessoal tava dizendo aí, de que o senhor com certeza é uma peça importante para juntar nosso time, né? Pra, tipo assim, orquestrar
toda aquela bagunça que às vezes parece, mas só que a gente sempre treina ali com afinco, né? Para sempre melhorar, para a gente atingir nosso objetivo aí da Navamaé. E principalmente também porque basquete, acho que assim como para mim e para muitos do time também é um momento ali da nossa rotina que a gente faz o que gosta assim e desopila, né? Tipo, dá uma relaxada porque tá fazendo ali, tá se divertindo, né? Entre amigos e sempre buscando é, se entreter, melhorar e também ali desopilar um pouco da nossa rotina que às vezes chega a ser um pouco pesado. Então, agradecer o senhor também por estar lá, né? Para ministrar o treino para a gente, fazer a gente melhorar cada dia. Que eu tenho certeza que o mesmo Parreira que entrou aqui há 4 anos atrás, né? Lá no primeiro ano, joga muito melhor do que está no quarto ano. Beleza, cara. Beleza, moleque. Muito obrigado, cara. Tamo junto, cara. Valeu. Tá fechado o microfone, Bira. Opa, desculpa, é a primeira vez que eu estou participando. Tem mais alguém para para dar um recado aí, parabenizar o Denilson, fazer alguma pergunta? Eu só vou parabenizá-lo só. Gostei de saber aí da sua história, do seu trabalho, achei bacana. Eu também trabalho com o pessoal da Caixa Econômica Federal, aqui é bem diferente dos cadetes aí, que o pessoal está geralmente o dia todo sentado, mas é, a ideia de um torneio tá motivando o pessoal todo o ano todo é bem isso mesmo, é bem prático essa questão. O pessoal consegue se motivar para o ano todo. E parabéns aí por fazer o seu trabalho. E também tem interesse nessas planilhas aí de organização, de gestão do trabalho aí, que é dos treinos, que é bem importante, né, Marco? Nós temos. Sim. Tá joia, cara. Isso é tranquilo. Isso aí eu vou passar mais pra frente aí. Brunão, Parabéns. parabéns, cara. Valeu, parabéns essas palavras. Não sei nem se eu mereço tudo isso. E você sabe que quando eu estava montando essa apresentação, cara, toda reunião que tem aqui, eu printo ela, né? Eu deixo armazenado no. Então, acho que eu tenho 60 dessas reuniões, a foto de todo mundo que estava. E logo a primeira imagem que apareceu, que até para mim foi meio icônica, é uma reunião que tá você, o finado Adilson, a Michele, o coach Vando, cara. O Marquinhos não tava e o professor José também ainda não tava, né? E sabe que horas que eram? 10 para as 4, cara. 10 para as 4 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, hoje eu não consigo. Era 10 para as 4, eu provavelmente ia estar falando porque eu tava rindo, cara. Eu falei, meu, que legal, cara. Como é prazeroso estar aqui, bicho. Mas, Brunão, obrigado pelas palavras, viu, cara? Valeu. Valeu. Mas era a época de pandemia, a gente não tinha muito o que fazer no dia seguinte. Então, Só daí pode dava para ser. ficar até às 8, até às 6, né? É isso aí. Boa, boa. Vamos lá, pessoal, Pedro, Fala, só, Marquinhos. não, eu queria falar com o Denner. O Denner, você se surpreendeu hoje com o seu irmão. Adorei o seu depoimento. Fantástico. Mas eu queria dizer que, assim, todas as quintas, a gente se surpreende com as perguntas inteligentes do seu irmão. Sempre ele tem uma coisa pontual interessante para falar, para perguntar. Ele dizer que ele é muito querido aqui pelo nosso grupo. É, Valeu. é bacana saber disso, sabe? Porque é como eu tinha comentado, nós, tanto eu quanto ele, quanto o Demetrios, que também está aqui, nós somos meio que entidades um para o outro, né? Que é mais ou menos assim, a gente se fala pouco, se vê pouco, mas somos muito um preocupados com o outro. Então, na medida em que a gente consegue um dia se ver, que nem eu estou aqui em São Paulo, ele está em São Carlos, né? Mas a gente sempre entende uma coisa, né? Que por menos que a gente fale, e acho que até por conta da nossa criação também, mas a gente sempre sabe como que o outro está, né? Então, eu sempre vejo meu irmão muito bem, né? E tem até uma certa curiosidade que eu vou trazer aqui, que parece brincadeira, mas assim, um momento de recreação, né? Eu sou
53, sou 3 anos mais velho que meu irmão, vamos dizer. Eu tomei pau na escola praticamente que 3 anos seguidos e ficamos na mesma classe. Foi a partir daí que eu comecei a avançar. O meu irmão fez o doutorado dele e eu tirei o meu mestrado. Então, ele sempre foi um cara que, de um jeito ou de outro, puxou a gente também, principalmente nesse contexto acadêmico. Meu irmão é professor e eu fiz lá a minha tentativa também de ser professor. Então, quando eu penso na motivação que o Denilson representa, eu fico até mais ainda convicto, né, de que eu acertei na condição do irmão, né? Nasci na família certa, fui criado com o irmão certo. Porque tanto a mim quanto o irmão mais novo, ele sempre é um cara que meio que está rebocando a gente. Nunca fui um cara lá de estudar. Pelo Denilson, hoje eu tenho mestrado, tenho 2 pós-graduações e por aí vai. Mas por quê? Porque o cara é assim. O cara meio que incondicionalmente, mas ele puxa a gente. Ou seja, você também na condição de irmão mais velho, você não quer ficar atrás do irmão mais novo, né? Eu tenho 53 anos, tudo de barba branca, mas eu ainda olho para ele como um espelho, né? E um Legal. espelho que eu ainda pretendo alcançar. Beleza? Muito legal. Muito legal. Muito legal. É bom a gente ouvir um depoimento assim do irmão, né, Denilson? Puta, cara, já ganhei o resto desse resto de ano aí, cara. É, muito bom, muito A bom. molecada amanhã que me espere. Parabéns aí à Aí, família, papai. parabéns à família Lopes. Valeu. Então, vamos ficando por aqui com o Denilson, a gente vai entrar na nossa resenha. Sub-18, amanhã Brasil e Canadá, vamos conversar sobre isso. Denilson, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito e obrigado pela tua apresentação. Quando eu te fiz o convite, né, em comum acordo, como sempre, né, com meu parceiro Coach Vando, eu senti que você ficou um pouco apreensivo, mas a gente, né, Vando, a gente conversando, a gente falou assim, pô, Denilson vai dar show, porque Denilson é tudo o que o Marquinhos falou e a gente assina embaixo. Por isso que você sempre é muito querido aqui no nosso grupo. Valeu, galera. Quem quiser falar mais alguma coisa, está aberto um pouquinho, senão a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Denilson. Parabéns. Valeu. Valeu, Obrigadão. Denilson. Obrigado pela oportunidade. Bom, Boa sorte aí aos cadetes aí. Vê se É traz isso aí. esse Sangue ganho do novo. Exército e da Marinha, então. Deus Beleza. quiser, Isso cara. aí. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. moçada. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.